Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, então sejam todos muito bem-vindos. Eu ajudo pessoas a normalizar suas taxas de triglicerídeo e colesterol, sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas. Eu sou Caliane Fonseca, nutricionista, especialista em nutrição clínica e atenção primária à saúde, e trabalho com atendimento clínico individualizado e já ajudei centenas de pessoas a alcançarem os valores de referência de triglicerídeo e colesterol para a sua idade, comendo de tudo. E o tema da live de hoje é possível parar de tomar remédio para colesterol? Então, a gente vai trabalhar, né, essa questão para que vocês possam entender se é possível, né, com alimentação, que é a minha parte, aonde eu trabalho, né, entendo bem sobre a alimentação, e vou estar falando com vocês qual é essa interferência, né, de tomar o remédio e a alimentação nos níveis de colesterol e triglicerídeo. Primeiro, eu quero esclarecer que triglicerídeo e colesterol são gorduras presentes na corrente sanguínea. Triglicerídeo tem a função de fornecer combustível para os músculos. Quando os triglicerídeos eles não são usados, eles ficam livres na corrente sanguínea, porque a gente ingere alimentos que tenham triglicerídeo, e aí eles ficam soltos, né? Vamos dizer assim, ficam livres. Tem uma quantidade aumentada na corrente sanguínea. E aí a gente não faz nenhuma atividade física, nenhum esforço físico, eles ficam circulantes e passam a ser armazenados no tecido adiposo em forma de gordura quando se tem esse excesso. O colesterol, né, uma molécula super essencial ao nosso organismo. Ela é a molécula orgânica mais abundante no cérebro. Está presente em todas as células do corpo, é precursor do hormônios esteroidais, né, os hormônios sexuais, da vitamina D3, dos ácidos biliares. Sem o colesterol, a gente não consegue absorver a vitamina A, D, E e K, que são as vitaminas lipossolúveis. Sem a presença dele, a gente não consegue absorver essas vitaminas. É fundamental na produção da mielina, que é a bainha que encapa os nervos, responsável pela condução dos impulsos nervosos e pela proteção dos nossos neurônios. E também atua como proteção da mucosa intestinal. Então, ele realmente é uma molécula essencial ao nosso organismo. Portanto, para ele se movimentar, é necessário que ele tenha um transportador. E esse transportador são as lipoproteínas, que são as frações do colesterol. Né? Quando a gente pede um exame, a gente vê o lipidograma, nós temos colesterol total e as suas frações, LDL, VLDL e HDL. Então, essas lipoproteínas que são responsáveis por movimentar o colesterol dentro das nossas artérias. Então, nós temos a LDL e a VLDL, né? Que a gente conhece como colesterol ruim, mas não é bem assim. Então, ela transporta o colesterol da dieta, do intestino, do fígado, para os órgãos, tecidos e músculos. E o HDL, que a gente conhece como colesterol bom, ele transporta dos músculos, dos tecidos e dos órgãos, o excesso que está na corrente sanguínea ou nesses locais, e leva até o fígado para ele ser metabolizado e eliminado. Então, por isso que ele é conhecido como colesterol bom. Então, essa é a diferença entre as frações. Quais são os sintomas, né, do colesterol alto e do triglicerídeo alto? Vou estar passando para vocês conseguirem junto comigo acompanhar. E aí é mais fácil de ver, né, quando a gente transmite a imagem para vocês. Então, quem está no Instagram não vai conseguir ver, mas no YouTube consegue acompanhar. Então, se vocês querem entrar no YouTube, é só ir no link da minha bio, que fica disponível lá para vocês conseguirem ver essa transmissão. Então, quais são os sintomas? Os primeiros são os xantelasmas. O que são os xantelasmas? Essas bolsinhas de gordura que a gente tem nessa região dos olhos, abaixo dos olhos, por cima dos olhos, né? Tem muitas pessoas, a gente vê, às vezes, algumas pessoas na rua, né? A gente percebe essas bolsinhas de gordura nessa região. Então, são xantelasmas. Nós temos também o arco corneano,
que fica abaixo da íris dos olhos, da bolinha preta dos nossos olhos. Então, fica essa imagem, né? Quando a gente olha nos olhos da pessoa, fica como se um arco esbranquiçado por volta do olho. Então, esse é o arco corneano. Também é um sintoma de quem tem triglicerídeo e colesterol alto. E aí nós temos também o chantelasma, aqui que nós temos a primeira imagem, que é uma bolsa de gordura aqui nessa região dos ombros, mas nós também tem outros locais. Já vi pessoas nessa região do tórax, às vezes nos braços, né? Pode acontecer em várias partes do corpo. Quando ele é encontrado nos tendões das mãos e dos pés, nós chamamos de xantomas tendinosos, que dá esses caroços dos pés e nas mãos. Né? Também temos a halitose, o mau hálito, a tontura, dor no peito e o acúmulo na região da barriga, né? Essa região central. Então, isso é típico das pessoas que têm triglicerídeo e colesterol alto. São sintomas das pessoas que têm esse problema. Quais são os riscos de manter o colesterol e triglicerídeo aumentado? Diabetes, resistência insulínica, dislipidemia, que é o aumento das taxas de gordura no sangue, triglicerídeo, colesterol, né? E diminuição do HDL, obesidade, o aumento do peso, pancreatite, inflamação do pâncreas, esteatose hepática, que é a inflamação do fígado, né? O maior risco cardiovascular, aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol nas artérias, e aí pode acontecer o entupimento, né? O estreitamento do vaso, através desses acúmulos de placas de colesterol. E dependendo do local onde ela se acumula, pode acontecer o rompimento dessas artérias, se acontece na cabeça, o acidente vascular cerebral, se acontece no coração, um infarto, né? E aí, não cuidando ou não tendo tempo de socorrer, pode acontecer a morte súbita. Esses são os riscos de manter essas taxas aumentadas. E aí, para as pessoas que tomam remédio, né, para diminuir o colesterol, quando que o médico faz essa prescrição? A partir de que referência, do que ele tem como referência para prescrever a medicação? Então, nós temos fatores de riscos. E é em cima desses fatores que os médicos normalmente atuam, para saber, né, para ver se conseguem reduzir esses riscos potenciais à saúde. Então, normalmente é prescrito alguma medicação para combater o colesterol. E quais são esses fatores de riscos? A idade entre 40 a 75 anos, né? É mais comum em homens. E também associação de mais de um problema, né, de saúde, de risco, né, cardiovascular, que seria o diabetes, a hipertensão, a obesidade, o tabagismo. Então, esses são fatores que, junto com a dislipidemia, com o aumento das taxas de gordura no sangue, com a idade, ele favorece que o médico faça a prescrição dessa medicação. E já os pacientes que eles têm problema cardíaco, têm doença aterosclerótica, né, que é o entupimento, né, vamos colocar assim, o estreitamento do vaso, da coronária, ou vascular, né, do cerebral, vascular periférica, de obstrução ou estreitamento, né, em 50% ou até menos, em qualquer local do corpo, em aproximadamente 10 anos, um tempo de 10 anos que aconteceu, ele teve algum problema, né? Aconteceu, nós estamos em 2022. Em 2012, eu tive um problema que eu precisei fazer um cateterismo, então essa pessoa, ela está dentro desse fator de risco, porque ela corresponde a essa faixa de tempo e tem esse problema no coração, ou tenha tido um aneurisma, né, de aorta abdominal, ou uma doença renal crônica, os médicos, eles fazem a prescrição da medicação para combate de colesterol. Então, são nesses 3 casos, de acordo com a idade, se tem doenças associadas, né, a síndrome metabólica, obesidade, hipertensão, diabetes, se tem problema cardíaco, cardiovascular, e aí o médico entra com essa medicação, para que possa estar reduzindo as taxas de colesterol. Então, dessa forma que os médicos, né, que atendem os clínicos, eles fazem essa prescrição. O nutricionista pode prescrever medicação? De forma alguma. O nutricionista não prescreve medicação. Nós podemos indicar o uso, às vezes, de nutracêuticos, que são substâncias nutricionais, né? São vitaminas, sais minerais, para que possam estar ajudando
a pessoa entrar na homeostase, no equilíbrio do organismo, nas suas funções orgânicas, para que ela possa ter o funcionamento normal. Medicação, a gente não pode prescrever. Somente o médico, aquele que tem o CRN, faz prescrição medicamentosa. Então, no caso, né, das estatinas, no caso da... Deixa eu lembrar aqui o nome. Ezetimiba ou a IPCSK9, né, que são as medicações que são prescritas para o combate do colesterol, somente o médico pode fazer. Né? Então, nós temos a fluvastatina, a atorvastatina, a rovastatina, pitavastatina, lovastatina, simvastatina, pravastatina e a ezetimiba e IPCSK9. Essas são as medicações utilizadas no combate do colesterol. Então, se você não tem esses fatores de risco, né? Então, não tem motivo para estar tomando simvastatina. Tem muitas pessoas que usam simvastatina como está usando um remédio para dor. Ah, porque sempre quando eu faço meus exames, meu colesterol está alto. Então, eu prefiro tomar essa medicação para que eu não tenha nenhum problema cardíaco, né? Então, tem pessoas que se automedicam. E isso é muito... vamos colocar assim, é muito arriscado, né? Então, a gente não pode fazer isso, a gente faz somente com a prescrição médica, com orientação médica. Mas existe alguns estudos, né, que são meta-análises, feito em 2020 por Mercola, que diz para nós que a melhor avaliação para a gente ter uma certeza, né, do risco cardiovascular, nós precisamos fazer duas razões. Então, nós precisamos ter os exames de colesterol, triglicerídeo e suas frações, né? Colesterol e suas frações e triglicerídeo, para que nós possamos fazer esses cálculos. Então, são duas as razões que nós precisamos verificar. Então, a razão, vou estar colocando para vocês, a razão HDL, colesterol total. Então, eu vou dividir a fração, eu pego o valor que deu do HDL, divido pelo valor do colesterol total, e multiplico por 100, para me ver a porcentagem. Então, o ideal é que esteja acima de 24%. Se estiver menor do que 10%, você está com um risco alto para a doença cardíaca. Então, essa é a razão HDL colesterol. Nós temos também essa outra razão, que é triglicerídeo HDL. Então, eu vou dividir o nível de triglicerídeo, o valor do que deu nos meus exames de triglicerídeo, pelo valor do HDL. E ele deve estar abaixo de 2,5. Se ele tiver entre 2,5 e 5, eu tenho um risco moderado para doença cardiovascular. Se tiver acima de 5, o risco é alto. Então, somente observar colesterol total. Ah, meu colesterol ele está muito alto, ele está a 300. Então, eu vou tomar simvastatina, eu vou tomar uma outra medicação para diminuir o colesterol. Não é assim que se avalia. Nós precisamos ver esses índices e nós precisamos passar por um profissional de saúde, porque você está colocando a sua vida em risco, né? Se você quiser saber um pouquinho mais de quais os problemas que traz dessa automedicação, das medicações utilizadas para o combate do colesterol, você pode voltar no meu feed, que vocês vão ter lá essa live salva para vocês entenderem. Então, Caliane, o que significa isso que você colocou? Você disse que tem os fatores de risco, onde os médicos observam, né, que é em cima da diretriz brasileira de combate à aterosclerose e dislipidemia, né? Nós temos esse documento e, através dele, os profissionais se pautam. São esses fatores, né, que a gente observa. E nós temos estudos mais aprofundados que já são novos, né, 2020, né, são atualizados, que mostram que esses índices, eles são mais relevantes, eles são mais pontuais, eles conseguem trazer um diagnóstico mais assertivo para nós, quando a gente tem a razão. HDL, colesterol, triglicerídeo, HDL. Então, o que eu devo observar? Primeiro, eu vou olhar essa razão. Ela está acima de 24? E a minha razão HDL colesterol está acima de 24? A de triglicerídeo, HDL, está acima de 5? Então, se ela está dessa forma, e eu tenho, por exemplo, a idade de 40 a 75 anos, se eu tenho obesidade, se eu tenho diabetes,
se eu fumo, se eu já passei por algum problema cardiovascular, isso é um fator de risco. Você tem uma grande chance de ter um infarto, uma grande chance de ter um AVC, porque essa proporção, essa razão, ela está acima e ainda você tem outros fatores que aumentam o risco de doença cardiovascular. Agora, se, por exemplo, eu faço as razões, meu triglicerídeo está aumentado, mas quando eu faço a razão, triglicerídeo HDL, ela deu abaixo de 2,5, porque meu HDL está aumentado, ok. Se eu fiz HDL colesterol e ela deu abaixo de 10, ele pode estar aumentado, mas eu não estou em risco. Então, nós precisamos avaliar. Nós não podemos somente pegar um marcador e determinar que esse marcador é risco. Eu tenho risco cardiovascular. Não é dessa forma que a gente trabalha. Então, respondendo para vocês a pergunta inicial da live, né? É possível parar de tomar o remédio para colesterol? Eu digo para vocês que sim, é possível, né? Por mais que profissionais da medicina tradicional indiquem e vejam isso como um fator positivo, né? Mas há mais de 60 anos tem se estabelecido equivocadamente que o colesterol sanguíneo alto é o responsável pela doença cardiovascular. Mas não é bem assim, né? Foram feitos estudos há 60 anos atrás com coelhos e com galinhas e deram colesterol. Só que esses animais, eles são herbívoros, eles comem vegetais, eles não têm colesterol na sua composição. E aí aumentou o colesterol, e aí eles associaram isso a risco cardiovascular, né? Então, fizeram primeiros esses estudos, e aí fizeram toda essa estrutura junto com a indústria química, mais a indústria alimentícia, né? E lançaram tudo isso como uma informação que até hoje muitos profissionais têm como verdade. Então, aqueles que não se atualizam continuam com o mesmo sistema que está lá de 60 anos, com os estudos que aconteceu com esses animais. E hoje a gente já entende, né, que não é dessa forma. Então, a doutora, eu não sei se é assim que pronuncia, Beverly Petter, é uma bioquímica lipídica da Universidade dos Estados Unidos, passou anos estudando diferentes tipos de gordura na alimentação, de forma que ela afeta, estudando como ela afeta a saúde a longo prazo, e descobriu que as pessoas com mais altos níveis de colesterol vivem por mais tempo. Então, o colesterol ele não está associado à doença cardiovascular. Ele é um protetor, ele é um sinalizador que precisa de estar observando essas razões. Por quê? Porque o colesterol ele é uma substância essencial ao nosso organismo. Ele faz parte de várias funções. Ele é precursor de vitaminas, de tantas outras substâncias essenciais ao nosso organismo. E se ele não fosse essencial, ele não era produzido. 90% do nosso colesterol é produzido pelo nosso organismo, né? Então, é produzido pelo fígado, é produzido pelo intestino, é produzido pelo córtex da adrenal, é produzido pelos ovários e pelos testículos, é produzido pelo cérebro e é produzido pela placenta. Então, no momento mais especial que a mulher tem de dar a vida, conceder a vida, é produzido colesterol para manter o bebê. Então, não, essa associação, hoje, os estudos já mostram que não é real. Somente o colesterol, ele não traz para nós um risco potente à doença cardiovascular. Ele não é esse sinalizador. Nós precisamos ver as razões. HDL, colesterol, e triglicerídeo, HDL. Então, nós precisamos ver essas referências. E aí a gente vai ter esse diagnóstico, né? E o que realmente a gente consegue detectar, diagnosticar o risco aumentado para a doença cardiovascular? O que realmente provoca esses tipos de doença do coração, né? Que a gente tanto tem medo, porque é o maior índice de morte, né, no mundo, é a doença cardiovascular. O que realmente provoca? A inflamação crônica, né? Eu já falei também para vocês sobre a inflamação crônica. Mesmo ela de baixo grau, é uma das características da obesidade,
do diabetes, da hipertensão, que são as doenças crônicas, né? Das doenças cardíacas, neurodegenerativas, das desordens depressivas. Então, a gente faz com que o nosso corpo entre numa inflamação, que ele fique numa constante movimento de combate, porque está todo inflamado. Então, quando a gente tem essas doenças crônicas, nosso corpo ele reage de uma forma a se defender, né? E o colesterol vai fazer essa defesa para que a gente combata o que está provocando a doença no nosso corpo. Então, a inflamação crônica, ela faz com que aumente o risco de doença cardiovascular, né? E quais são as taxas, né, que eu posso fazer os exames para me verificar a minha inflamação, se eu estou inflamado, como que eu estou, como está a minha saúde? Primeiro, o triglicerídeo, o HDL, então nós precisamos fazer o perfil lipídico, junto com o PCR, a proteína C reativa, com o VHS e com a ferritina, né, que indicam, são os parâmetros que indicam se o nosso corpo está inflamado ou não. Então, aí a gente vai levar para um bom profissional, ele vai estar avaliando e a gente vai ver em cima esses riscos, essas razões, né? Calculando junto com essas outras taxas para a gente ver. Ah, você está inflamado, você tem doenças, né? Você tem a síndrome metabólica, você está em obesidade, você tem diabetes, você tem hipertensão, você está com placa de ateroma, né? Você tem estreitamento dos vasos cardíacos ou de qualquer outro local. Então, aí você tem um risco aumentado de doença cardiovascular. Não é simplesmente a taxa de colesterol que vai determinar isso para você. É mais a fundo, né? Então, às vezes, a gente pega somente um e quer massacrar, né? Quer colocar ele como aquele é a referência, é ele que está fazendo isso comigo. E não é bem assim, né? Então, já existem inúmeras evidências hoje que comprovam que algumas substâncias dietéticas, elas são mais pró-inflamatórias, elas causam essa inflamação crônica no nosso organismo, e a maior parte delas eu já falei com vocês aqui. Eu sempre estou repetindo, né? Colocando para vocês. Quais são as substâncias que provocam a inflamação no nosso corpo? O primeiro deles é o açúcar. Não é a gordura. Ah, eu estou com a gordura no sangue. Não é gordura. O que provoca a gordura no sangue é o açúcar. Então, principalmente em forma de xarope, a frutose de milho, que hoje é encontrado na maior parte dos alimentos que são industrializados, que são processados, né? Então, também os óleos vegetais. Então, todos os óleos vegetais que tem aí, eles vêm provenientes de grãos, né? E eles são ricos em ácido graxo linoleico, do tipo ômega 6, né? São refinados, parcialmente modificados por hidrogenação. Então, eles se transformam em gordura trans, e aí está o problema, né? Então, esses tipos de alimentos é que vão provocar a inflamação no nosso corpo, é que vão provocar todo esse processo, essa cascata que vai trazer a consequência ou não do problema cardiovascular, né? Então, os alimentos industrializados, processados, ultraprocessados, né, que sofrem essas mudanças químicas na sua estrutura, eles passam a ser ele passa a agir como um antígeno, né? Ele ataca o nosso corpo, né? E acaba não sendo reconhecido pelo nosso corpo e acaba provocando essa inflamação. É como se, vamos dar um exemplo muito bobo, né? Muito simples. Quando uma pessoa estranha entra na casa de uma pessoa que tem um cachorro. Qual é a reação do cachorro? Latir e mostrar que tem um problema. Então, da mesma forma, acontece quando a gente ingere o açúcar, quando a gente ingere óleos vegetais, quando a gente ingere gordura trans. Eles entram no nosso organismo e todo o nosso corpo, ele mostra, olha, tá tendo alguma coisa aqui. Como o cachorro, ele começa a piscar o alerta. As taxas começam a aumentar. A gente começa a ter sinais que tem alguma coisa acontecendo. Mas só que a gente se acostuma com isso, principalmente com o paladar, né? E aí a gente deixa para lá. O cachorro continua latindo, a gente continua conversando com a pessoa, é estranha para o cachorro, mas a gente está conversando com a pessoa. Da mesma forma, é essa substância dentro do organismo. Ela tenta conversar com o nosso organismo. Não consegue, é acumulada, né? Ela passa a ter um nível de toxicidade, e aí o nosso organismo vai aumentando essa inflamação, e aí a gente vai tendo um acúmulo de problemas, né?
as taxas aumentaram, aí eu começo a ter uma pressão alta, daí a pouco eu tenho uma resistência insulínica, que provoca o diabetes, que provoca a gordura no fígado. Eu vou tendo uma cascata de problema por conta dessa inflamação, né? Então, não é simplesmente o colesterol que vai trazer problema cardiovascular. É todo essa estrutura, né? Que faz com que aconteça essa inflamação crônica no nosso organismo. Então, se no seu caso, né, ou alguém que você conheça, não pode não ser você, pode ser um parente, um amigo, né, que você conheça e que está tomando, né, fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, lovastatina, pravastatina, simvastatina, ezetimiba e PKSK9, que são as medicações de combate ao colesterol. Eu sinto muito te informar que não está combatendo a doença cardiovascular. Se essa foi a intenção do médico, ela não está acontecendo. Ela pode estar trazendo problemas, como eu falei na live passada, né, de miotoxicidade e trazer uma série de problemas. Mas ela não está resolvendo os problemas de combate à doença cardiovascular, né? Ela não vai resolver isso. Manter o colesterol em níveis baixos não vai ser a solução para que você fale assim, estou livre do infarto, estou livre do derrame, estou livre de qualquer problema cardíaco. Não é assim que funciona, né? Então, o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer, né? Começar a ler os rótulos. Nós precisamos observar mais os rótulos dos alimentos. Ler do que ele é feito. Não é somente é tão gostoso, é tão saboroso, né? Eu preciso, eu quero. Leia, observe do que é feito os alimentos. Procure utilizar uma alimentação mais saudável, mais natural. Aquilo que vem da terra ou dos animais, o nosso organismo consegue absorver. Não é como o cachorro que está entrando na casa, né, que está latindo por um estranho. No nosso organismo, o alimento natural não é estranho. Ele é conhecido, porque tudo foi criado por Deus. É uma orquestra, é uma orquestra, né? Ela funciona de uma forma equilibrada. Então, não tem como o nosso organismo ele não reconhecer a substância dos alimentos naturais. Agora, já dos quimicamente processados, infelizmente não é assim. O nosso organismo não é feito com chip, né? Vamos lá mudar o chip e vamos agora falar para ele que ele precisa reconhecer essa mudança genética que foi feita no alimento para que ele possa absorver. Não existe isso. Né? Nós precisamos de ter os alimentos naturais como base da nossa alimentação. Nós precisamos nos movimentar, né? Nós precisamos estar um pouco mais ativos para que a gente possa estar trazendo um pouco mais de saúde, para que os nossos hormônios funcionem de uma forma mais normalizada, melhor, para deixar a gente mais disposto. Nós precisamos dormir bem para que o nosso organismo também funcione bem. Nós precisamos combater, né, o estresse, tudo aquilo que provoca em nós essa ansiedade, ou às vezes uma compulsão. Nós precisamos tentar resolver, precisamos procurar médicos para ajudar, para que o nosso organismo funcione de uma forma melhor e tenha um equilíbrio. Então, nós precisamos dar ao nosso organismo alimentos naturais, alimentos que tragam para nós saúde e não doença. Então, o que eu falei para vocês agora é que o que mais provoca inflamação no nosso corpo são alimentos industrializados e processados. Os alimentos naturais não vão provocar isso. Então, passe a observar mais, a ter um cuidado maior com você, né? A observar a sua rotina, o seu dia a dia, para que você possa ter essa qualidade. E no caso, se você faz o uso dessas medicações, o que eu devo fazer, né? O que eu devo cortar, eu devo retirar? Então, eu não seria louca de colocar isso tudo para vocês aqui e falar de uma forma redundante. Mas eu oriento vocês conversarem com o médico, né? Porque quem prescreve a medicação é o médico. E aí a gente não pode nem se automedicar, nem retirar uma medicação sem a informação desse médico. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, se ele prescreveu essa medicação, é porque tem algum problema. É porque as suas taxas devem estar alteradas. Alguma coisa tem. Ou você já tem um problema cardiovascular. Então, alguma coisa está associada.
mas você precisa conversar com o seu médico para que possa ter uma orientação e ele te conduzir. Então, eu vou retirar agora a simvastatina e não vou tomar mais, né? Então, é uma atitude que vai favorecer a sua saúde, mas que, por um outro lado, se você não tiver um acompanhamento médico, se você tiver todos os outros problemas, pode trazer um risco, né? Então, procure seu médico. Melhore a sua alimentação. Mostre para o seu médico que você está disponível a melhorar a qualidade da sua alimentação, a melhorar a sua rotina de vida, para que as suas taxas possam diminuir e, assim, esse remédio ser eliminado. E aí você vai ter 2 benefícios: o de não tomar a medicação e de melhora das suas taxas e da sua saúde. Então, se você gostou desse vídeo, né? Se fez sentido para você, compartilhe, marque um amigo. Tem muita gente precisando disso. De repente, compartilhando, né? Marcando uma pessoa, você pode fazer total diferença na vida dela. Então, eu estou presente em praticamente todas as redes sociais, no YouTube. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para você ser notificado quando a gente estiver ao vivo, né? Ou quando postar um conteúdo novo. Curta a minha página no Instagram, no Facebook, deixe um comentário, uma dúvida, deixe um coraçãozinho, marque um amigo, comente, né? Que isso faz com que alcance mais as pessoas. Então, eu estou muito grata por ter você aqui hoje, por você ter assistido esse vídeo, né? E por cada pessoa que esteve aqui presente hoje. Então, obrigada pela presença de vocês. Tenham todos uma boa tarde, né? E que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.